Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, nosso podcast, Coisinha Cast. Se inscreva, curta, compartilhe o nosso canal. E hoje eu vou conversar com essa pessoa, ela foi votada no meu Instagram para participar, está aqui hoje fazendo essa entrevista. Eu vou conversar com o Arthur Marinheiro. Arthur, seja bem-vindo, obrigado por você ter aceitado o convite. Vamos bater esse papo aqui. Nesse primeiro episódio do nosso podcast, para mim é uma honra, tá bom? Você seja bem-vindo. Obrigado, Edineide, e agradeço também as pessoas que votaram, né? Na caixinha de perguntas lá que você colocou. Então, agradeço também a você, Edineide. Também agradeço e fico feliz, né? Porque a gente sempre conversava sobre esses seu sonho, seu plano, que era de muito tempo já, e que bom que realizou, e que bom que eu Que sou foi com você, o né? primeiro. Então, muito obrigado também pela audiência das pessoas que estão nos assistindo, e tenho certeza que vai ser sucesso, e desde já desejo a você muito sucesso, né? Que possa ouvir muitas pessoas por aqui, que possam conversar e que seja só sucesso. E Arthur, sempre que eu tenho algum projeto, eu já tive outros projetos de fazer live, já trabalhei também, fiz programa no rádio. E Arthur sempre se dispôs, sempre esteve à disposição para participar, Arthur, dos programas quando eu convidava, sempre prontamente participava. E assim, para mim também está sendo uma surpresa esse é um projeto esse podcast é um projeto já antigo meu, como você falou, né? Eu já tinha compartilhado com você, já tinha compartilhado também com outras pessoas, mas não tinha dado certo. E aí eu resolvi, nesse segundo semestre, botar ele em prática, porque era algo que eu já tinha todo montado, estruturado e tal. E com a ajuda de João Paulo e de Laura, minha filha, nós tiramos ele do papel e está aqui acontecendo, graças a Deus. Então, toda a estrutura, toda a organização do projeto, o layout, todo o projeto como um todo, né? Foi pensado e estruturado pela gente, né? Por nós. E graças a Deus está funcionando. Eu acho que vai ter muito sucesso, se Deus quiser. E é direito uma coisa que eu acho interessante, que eu sempre dizia, com essa modernidade, né, dos podcasts por aí chegando, e aqui em São Rafael não tinha um podcast, né? E quando eu cheguei aqui, quando eu vi primeiro que você tinha conseguido colocar em prática, e quando eu vi o anúncio e a estrutura, eu fiquei assim impressionado. E eu parabenizo você também, parabenizo os meninos aqui, né? Tanto João Paulo como Laura, que estão fazendo parte disso, e parabenizar você e que seja um sucesso. Aliás, eu sei que já vai ser um sucesso, Se Deus quiser, se né? Deus quiser. Então, a gente atua, esse ano você está com um desafio, né? Candidato a vereador. E é um desafio, acredito eu, muito grande. É também um aprendizado, né? Eu acho que é um dos maiores desafios, né? Eu sempre tive muitos desafios na minha vida, né? Porque você nascer em família humilde, né? Eu sou filho de Terezinha e meu pai, não tive esse contato com meu pai, fui criado por minha mãe. Minha mãe foi uma das únicas da família de alguns outros irmãos que tem menos, vamos dizer assim, o financeiro é a que menos tem alguma coisa financeiramente falando, né? Ela é auxiliar de serviços gerais, ou está aposentada, Sua mãe trabalhando trabalhava na escola, na né? escola Tristão de Barros. Né? Isso. E aí eu sempre fui TT, não é? e aí eu sempre fui esse jovem que nascia assim. Além de tudo, né, sou homossexual, que é também um desafio nos dias de hoje, principalmente. E fui criado justamente dentro de uma família meio que ainda um pouco, né, Digamos que fora dos padrões. dos padrões, né? E aí, mas superei, né? Superei muitas coisas já na minha vida. Eu superei também um momento muito difícil que foi a perda de uma tia minha que morava com a gente dentro de casa. Superei alguns desafios também na vida, enfim. E aí eu acho que essa candidatura hoje é um desafio, mais um desafio que eu, assim, tenho tido, eu acho que faz uma semana mais ou menos que a campanha começou, e que eu pensei que iria ser mais difícil. Não querendo me acharem, mas eu pensei que para mim ia ser mais difícil. Está sendo muito fácil até agora. Eu achei que ia ser mais difícil justamente por essas questões, entendeu? Pela questão financeira, pela questão da minha posição, da minha posição até sexual e de outras situações, entendeu? E eu acho que. Mas eu acho que talvez, assim, né? Pegando o gancho que você está falando aí, talvez por você ser uma pessoa bem resolvida,
Sim, Então, o que disserem a seu respeito não lhe atinge. mas é isso que eu digo. Eu achava que iria, mesmo eu sendo e sendo quem eu sou e fazendo o que eu faço, eu ainda tinha medo do que pudesse acontecer quando chegasse mesmo o período, né? E aí, assim, graças a Deus que eu venho sendo muito bem aceito, as pessoas vêm falar comigo, recebo muitas mensagens diariamente de pessoas querendo que eu vá até elas. Tenho também conversado com algumas pessoas. E assim, como eu disse, como eu estou dizendo aqui a você, esse desafio eu pensei que iria ser, eu não estou aqui falando, por exemplo, que iria ser difícil ao ponto de eu vencer, não, eu estou dizendo o desafio mesmo desses primeiros dias, de você colocar seu nome à disposição e dar a cara a tapa, né? Dizer porque está ali, e às vezes a gente fica com receio, por tudo que eu sou, pelo que eu falei, né? Mas está sendo muito bom. Está sendo um desafio e eu estou gostando desse desafio. Temos muitos dias ainda para frente. Dá uma olhada aqui nas suas redes sociais. Quem faz o material? Você mesmo? Eu. Sou eu quem faço o material. Eu quem produzo. Agora eu tenho. Ednei, eu consegui. Na vida a gente consegue muitas boas amizades, né? E da campanha passada nasceu um projeto Fala Juventude, que era um grupo de jovens, né, que apoiavam o candidato da campanha passada, que era de matéria, e aí eu conheci muitos meninos, muitos jovens, e que a gente conseguiu ter um laço de amizade. E essas amizades se perpetuaram e começou de novo esse projeto Fala Juventude para essa eleição. E aí, nesta eleição, eu estou com a galera que está defendendo o meu projeto, está comigo nessa, e eles têm me ajudado bastante. Por exemplo, o Valmer, ele me ajuda muito na questão das imagens, né? Mas às vezes quando ele não tem tempo de editar, eu edito. Eu faço a edição. Arthur Herbert, Nara, Nadianara, Railson, são outras pessoas, outros meninos também que estão comigo. Arthur está me ajudando a elaborar alguns tipos de textos, de ver alguns projetos. Eles também têm ideias de como, Arthur, como é que Nara e Railson, eles atuam muito na área da cultura. Então tem muita coisa da cultura que pode ser feito, que um vereador pode fazer. Então eles sempre trazem essas ideias e aí a gente sempre coloca para frente. E aí eu estou com essa galera. Não estou só, né, mas estou com essa galera. Mas assim, no mais, na questão de edição de vídeos, de publicar mesmo, de postar, sou eu. Tenho a ajuda deles, mas sou eu mesmo que lido com minhas redes sociais, assim, 24 horas. Então, e assim, onde foi que despertou para você querer ser candidato? Porque você sempre atuou na política, né? Não de forma direta. De forma indireta, fazendo aquelas, como é que chama? Locução, Trabalho de locução, animação, mas assim, qual que você que despertou para você querer ser candidato? Não, eu quero. Na verdade, Ednei, eu participo. Foi só essa ou desde a outra que você tinha, só que não Não, conseguiu. na verdade, eu participo de política desde 2008, né? Foi a primeira vez que eu fui na urna dar um voto para prefeito, foi em 2008. Então, em 2008, desde 2008 que eu estou nesse mesmo lado, no lado do vermelho, enfim. Então, 2008, 2012, 2016 e 2020, eu sempre fui animador, trabalhava em organização, na questão de carreata, de passeata, enfim. E eu acho que tudo começou quando nós vencemos duas eleições, o nosso grupo, que foi 2008 e 2012, e em 2016 nós perdemos a indicação da sucessão. Então foi daí que eu acho que começou a esse meu nome ser cogitado a um dia poder ser candidato. Porque em cidade pequena como aqui, se um cidadão se prestar a fazer o que eu fiz, denunciar as coisas da gestão, ele praticamente é visado pela classe política, né? Ah, ele está fazendo isso porque quer ser candidato, né? E que isso não é ruim, na minha visão, não é ruim. Qualquer cidadão pode ser candidato na hora que quiser, né? Eu acho que é um direito do cidadão, que cabe à população julgar aquele cidadão se realmente ele merece ou não. E aí eu comecei a fazer esse trabalho em 2017 nas minhas redes sociais, utilizando as minhas redes sociais, denunciando a falta de médico quando tinha nas unidades básicas de saúde, a falta de dentista, as salas odontológicas que sem funcionar, corte de terra atrasado, muitos problemas que a gestão desenvolvia, né? Tanto desenvolvia as ações, né, básicas, mas também faltava algumas dessas ações serem desenvolvidas. E eu prestava
esse serviço como meio que uma voz da população, né? Aí, quando eu comecei a fazer isso, as pessoas, nas minhas redes sociais pessoal, e as pessoas começaram a mandar mensagem, entendeu? Arthur, o ônibus hoje quebrou. Aí começou, então despertou do povo fazer isso. E aí eu fiz isso durante todo o período de 2000. Mas as questões do que se falar, chegar lá naturalmente. Exatamente. Aí eu fiz isso de 2017 até 2020, né? Sempre fazendo isso. Inclusive, até, eu não sei se você lembra, mas num dos programas da rádio que eu fui antes das eleições de 2020, você também fazia parte e até fizeram uma pergunta a mim sobre se eu iria ser candidato a vereador nas eleições de 2020. Eu disse que não, porque eu não iria. Na verdade, eu penso que para você ser candidato a vereador, você tem que ter, pelo menos, um trabalho prestado para a população, né? E eu tinha esse trabalho, como eu disse, de 2017 a 2019, mas eu não tinha dito que eu queria aquilo desde muito cedo. Então eu não quis. Veio a pandemia, veio toda aquela situação, e aí eu não quis. Eu disse, não, eu acho que não é o momento. Eu acho que ainda vai ser o momento, e o momento não é agora. E foi quando passou a eleição, nós fizemos um trabalho incrível, né? Perdemos a eleição, e aí pronto, perdeu a eleição, eu desci do palanque e fui, daquele momento ali, do dia que aconteceu a eleição, que foi dia 15 de novembro, aí, por conta do Covid, na eleição 2020, no outro dia, no dia 16, eu já disse dentro da minha casa e aos meus amigos, na próxima eleição, que é em 2024, se eu estiver vivo e com saúde, eu serei candidato a vereador. Mas para isso, eu vou percorrer um caminho que vai começar em 2021 até chegar em 2024. E eu fiz isso, né? Percorri esse caminho e chegamos em 2024. Então, eu dizia muito que não queria ser candidato a vereador, porque eu não me via como candidato a vereador, porque eu sempre dizia, eu não quero ser candidato a vereador porque vereador não pode fazer nada. Quem pode fazer é o prefeito. Mas depois que eu vim conhecer realmente o que um vereador poderia fazer no município, que o vereador, muita gente diz, o vereador é para fiscalizar, para aprovar leis, mas além disso, o vereador também pode ajudar a administração, né? Pode ajudar com parcerias, com emendas parlamentares de alguns deputados próximos a ele, com ideias ao próprio prefeito e também cobrar e fiscalizar, que é o papel do vereador. Então, estou aí nessa missão e, Ednei, eu não vou dizer a você que era um sonho, porque não era. Eu não posso dizer, eu tinha um sonho de ser vereador. Não, mas eu não tinha, mas agora eu tenho. Esse sonho faz parte do objetivo. Faz parte do objetivo. Então eu agora tenho esse sonho de chegar lá, mas não por chegar, não pelo salário, não, mas sim para tentar. Eu até fiz um vídeo essa semana falando sobre a quantidade de jovens que não tem espaço na política. E aqui em São Rafael a gente não consegue olhar para a Câmara Municipal e ver um jovem representando lá, né, representando a juventude, trazendo temas importantes, relevantes. Não que eles não discutam temas importantes, mas às vezes o jovem tem uma visão diferente, né? Tem algum tema que não desperta lá. E aí é para isso que eu estou aí nessa caminhada. Você falou que desde 2017 faz esse trabalho averiguando, né, a partir das demandas que a comunidade encaminhava para você. Isso lhe ajudou a você montar os seus projetos de campanha e um possível mandato seu, te ajudou a montar isso, nessa sua caminhada de conhecer um pouco a realidade das pessoas, as pessoas mandarem para você, olha, tem uma situação aqui, uma situação ali, a partir daí você conseguiu montar os seus projetos, ou você criou eles agora? Pronto, Ednei, assim, na verdade... Mas, para ser mais específica, em questão de áreas, né? Você falou aí que tem um pessoal que lhe ajuda na área da cultura, esporte, digamos, educação. Você tem projetos para essas áreas? Para todas as áreas. E sim, o clamor do povo na verdade, eu não sabia. Eu trabalhava na questão de Arimateia, né? Como todo mundo sabe, eu trabalhei de 2009 a 2016. Eu era coordenador de eventos do município. E muita gente diz, por que você não falava na época de Arimateia? Pronto, eu, sem medo nenhum, eu respondo. Eu não tinha intenção de ser político
E na área que eu trabalhava, que era nos eventos, funcionava. E eu posso provar que funcionava muito bem. Inclusive, a ex-secretária, que hoje é candidata a vice, Rosana, que foi secretária na época, Rosana Santos, né, que é candidata a vice do candidato Maguinho, a gente trabalhava tudo junto, era uma equipe gigante. Era eu, era a Rosana, era o Nilson. A gente colocou os eventos para funcionar quando a gente chegou. E aí a gente criou o João Pedro do Povo, que é uma referência que hoje mudou o nome para Arraial da Gente, mas tem a mesma logística, mesma essência. Inclusive, até a própria Rosana falou esses dias lá na rádio. Nós criamos o bloco Turminha da Esperança, que hoje é um bloco de algodão doce, que sai com as crianças no carnaval. Foi nós que criamos. Nós criamos o Dia das Mães, realizado um evento no Clube Náutico, onde entregava um presente a cada mãe. Hoje ele cresceu mais um pouco, tem sorteios de fogão, de geladeiras, ok, mas nós que criamos o projeto inicial naquele tempo lá atrás que não tinha nada, né? Então, nós criamos o desfile do aniversário da cidade no final do ano, né? Então, na minha área, a área que eu trabalhava, que eu atuava, ela funcionava. E aí, se você fosse olhar para a limpeza pública, ela funcionava. Para os consultórios odontológicos funcionava, porque quando a Armaquia chegou tinha 3 PSFs e ele implementou mais outro PSF. Então, existia muita coisa que funcionava. Obviamente que depois que eu deixei a gestão, que eu comecei a ver a cidade de um outro jeito. Por que eu comecei a ver a cidade de um outro jeito? Porque aconteceu inúmeras situações que chamaram a atenção para isso. Né? Até o próprio discurso na época do gestor que assumiu existiam obras em andamentos. Eu achava interessante, mas dizia, essa obra está paralisada. Não, a obra está em andamento. Então, um prefeito deixa, o outro começa, e as obras não continuam. Então, passou um ano, passou um ano. A obra não é do prefeito. Exatamente. É de gestão, né? Da comunidade, da administração. Exatamente. E aí, isso foi o que me fez, por exemplo, a quadra e vestuário da Escola Francisco Pinheiro. Era uma obra que estava em andamento da gestão. Mudou a gestão. Ah, não, porque o ex-prefeito errou, porque não fez isso, enfim. Essa quadra está do mesmo jeito. Então, fazem 8 anos. Então, esse problema eu detectei lá atrás. Então, isso foi quem me fez olhar a cidade e aí ver os problemas. Voltando para a pergunta que você fez. Nessa fala das pessoas, para mim, foi que eu comecei a ver, por exemplo, que eu comecei a observar que a sala que faz preventivo do hospital é uma sala totalmente inadequada. E que eu até coloquei no compromisso de Arthur com a saúde da mulher, né? Que eu vou tentar viabilizar um recurso junto ao prefeito que vencer, que eu quero que seja o meu, mas obviamente o que vencer, para conseguir um valor para construção, adaptação, reforma de uma sala de preventivo da mulher rafaelense. Isso é um ponto que eu estou citando aqui, Adinei, porque são poucas coisas, são pequenas coisas que a gente vê que está em situações muito precárias e que nada, coisas simples que não fazem, que a gestão não faz nada para melhorar. Como, por exemplo, aquele local onde você pega sua ficha ali no hospital, o seu... Como é que chama? Que eu esqueci. O prontuário. Aquele canto ali que entrega o prontuário, não existe mais. Um ambiente que não existe mais, entendeu? Então, uma simples organização, entendeu? A própria farmácia básica do hospital. Não funciona o prontuário eletrônico, não? Exatamente. E mesmo se funcionar o prontuário eletrônico, eu acho que mesmo aquele espaço ali físico ainda deveria ser mais organizado. Então são pequenas coisas que eu vejo que o povo reclama tanto das pequenas coisas como das grandes coisas, até a falta de um transporte, uma situação precária de um transporte escolar. Então, isso. Aquele que é pequeno e não é resolvido, né, acaba se tornando grande. Isso. Aí é isso que eu quero dizer. Esses problemas existiam na gestão que eu fazia parte, existia. Mas eu nunca tinha me atentado, talvez, porque eu não estava naquele local de oposição, entendeu? Mas os problemas da gestão que eu trabalhava, que enfrentava, eram muito menores dos que estão agora. Você acha que essa sua visão
de observar a gestão como um todo, né? Os ambientes que você não frequentava. Ela tinha relação com o seu desejo de ser vereador? Não, Ou você na época ainda não tinha? não tinha, mas aí isso começou, eu não tinha, como eu só passei. De 2017, quando eu comecei a desenvolver esse trabalho em 2017, quando chegou em 2009, a única pessoa que me questionou foi na entrevista lá da rádio, se eu iria ser candidato em 2020. Até então ninguém tinha perguntado. Por quê? Por isso. Talvez as pessoas não tivessem cogitado. Por quê? Porque não, eu acho que ele não quer porque ele é só animador mesmo, porque ele gosta. Entendeu? Eu tenho para mim isso. Mas desde quando terminou a eleição de 2020, eu mesmo disse. Inclusive, tem até um amigo meu, ele disse que eu fiz errado, porque eu não era para ter dito que era pré-candidato a vereador logo assim que terminou em 2020. Eu era para ter dito só agora. Mas eu pensava completamente diferente. Posso ter errado, mas eu acho que por quê? eu não entendi o que é que ele quis dizer com isso. Eu respeito muito as opiniões dele, gosto muito dele, mas ele acha que eu não devia ter dito, né? Mas eu não entendi. Ele mora fora, não mora aqui, a gente nunca conversou assim para saber mesmo assim de fato porque qual era o pensamento dele. Ele trabalha também em outras campanhas grandes, talvez ele tivesse um entendimento que, mas ele não me passou, né? Mas eu acho que não, eu acho que isso foi legal, foi bacana. As pessoas me encontravam nos campos para relatar problemas, né? Nunca ninguém chegou para mim para fazer algum tipo de pedido que não fosse falar por eles. Então foi legal. E foi, eu construí isso, né? E construí desde a eleição de deputado, eu já me posicionava na eleição de deputado como um pré-candidato a vereador. Isso foi bom também na questão do apoio que eu tive aos candidatos a deputado federal, que foi Natália, né? Inclusive, teve uma votação muito boa, também eu acho que através desse trabalho que a gente fez. E eu hoje estou aí, né? Eu não vejo que foi difícil, que isso me prejudicou, essa de eu dizer que não era candidato. Porque você pense bem, você vem de família simples, você vem de uma família que não tem financeiramente, não existe estrutura, né, para você conseguir bancar, participar de uma campanha eleitoral. Então, o karma que eu tinha era o meu, estava lá, minha voz, e dizer às pessoas que eu tinha o desejo de ser candidato nas eleições. E agora estou candidato, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Arthur, se você foi eleito vereador, Rafael, qual é o seu primeiro projeto assim, na Câmara? Seu pontapé inicial, digamos assim. A minha prioridade quando eu chegar na Câmara vai ser isso. Já tem. Tenho várias, Mas mas você tem o primeiro, né? Aquele que a gente sempre tem um quer primeiro. iniciar, dar o pontapé inicial. Ednei, uma das coisas que hoje eu vejo e que eu sinto falta da Câmara Municipal de São Rafael é a valorização dos empresários e dos pequenos empresários da nossa cidade. E aqui na cidade existe um evento que a Câmara faz, que é o título de cidadão rafaelense, que que a Câmara pega de cada vereador indicações de 2, 3 nomes de pessoas de fora da cidade, mas que prestaram relevantes serviços aqui no município. E que eles vão, no final do ano, numa sessão, e dar um título de cidadão a essas pessoas, dizendo que elas hoje pertencem ao município de São Rafael. Essa é uma ação muito legal, muito boa. Eu sou super a favor. Tenho até nomes para indicar. Mas uma das coisas que eu acho necessário é fazer uma. Eu ainda não sei direito como é, o regimento ainda tenho lido, mas ainda não li sobre tudo. Mas vou sim me aprofundar mais nisso para a gente fazer um evento, uma sessão onde ela possa homenagear os pequenos empresários e os empresários da cidade. Vou citar aqui alguns exemplos. Se a gente hoje for na Rua do Barro, que é um bairro bem humilde aqui da cidade, existe uma fábrica que é produzido picolé e sorvetes aqui na cidade. Eu acho que pouca gente sabe disso. Tem gente que sabe a Era do Gelo, Edson Rafael, tem gente que acha que nem é, entendeu? E é uma empresa genuinamente rafaelense, né? Que produz aqui, que coloca seus produtos para outras cidades.
Se você for olhar a história de Arthur do Lanche, é uma história linda. Arthur e Geisa começaram a vender... Esses comércios, pequenos comércios, né, eles geram emprego, né? Isso, Arthur e Geisa começaram... Eu lembro que eu ia lá na casa de Arthur, antes eles começaram a fazer hambúrguer numa frigideira. Né? E hoje eles têm uma lanchonete que entrega sem parar. Então, se você hoje for lá no ponto certo, se você hoje... Veja como Maria e Rivelino começaram o comércio deles. Né? Se você hoje vê Canindé de Caifó começou no Bar Praça, dado pelo poder público. E olha onde Canindé do Bom Pão chegou. Entendeu? Se você hoje for, por exemplo, hoje em dia tem estúdios de maquiagem dentro de São Rafael, a sua própria irmã, Tutinga, veja a referência que ela hoje criou aqui em São Rafael. E entra ano e sai ano, e a Câmara Municipal e os vereadores não pensam nem em parabenizar essas pessoas, divulgar essas pessoas, levar uma comenda para essas pessoas, porque essas pessoas são as pessoas que são independentes da prefeitura, né, e que geram renda na cidade. Eu estou do lado de um candidato que é empresário, espero que, se ele for eleito, ele olhe para essa parte do empreendedorismo. Algum tempo atrás a gente existia um grupo de empresários que eu acho que fazia, Magnus até fazia parte, Canindé também, da farmácia fazia parte, que promovia um bingo no final do ano, que promovia ações no final do ano, e isso não existe mais. Então, uma das coisas que eu já pedi a Canindé é para que ele una os comerciantes, sabe, Ednei? Ele una, independente de quem votar nele ou não votar. Mas é importante o comércio se fortalecer. E eu acho, assim, conto a história de Canindé, como todas essas histórias, eu acho que são histórias bonitas. Hoje em dia, você está aqui com consultório de contabilidade dentro do estado. São histórias vitoriosas, né? Vitoriosas. Empreender não é fácil. E empreender numa cidade como São Rafael, mais difícil ainda. Né? Então, só quem tem comércio, quem empreende na nossa cidade, sabe disso. E é interessantíssimo isso que você está falando, porque eu acho que o reconhecimento da pessoa que gera renda, que gera emprego, porque às vezes você não tem noção da importância que aquelas pessoas que trabalham nessas empresas têm. Porque o sustento da família delas é parte daquilo. Então é interessante isso aí que você está falando. E gera motivação. Motivação. Né? Aí, eu conversando com um amigo, e ele dizia, Arthur, mas como seria isso? Como é que você vai conseguir homenagear todos? Não, o projeto não para. Até que muita gente seja homenageado. Agora, no primeiro ano, poderia ser quem? Cada vereador indica uma pessoa. Cada vereador vai indicar uma empresa. Por exemplo, eu, sendo vereador, iria indicar, vamos supor aqui, a Era do Gelo. Outro indicaria Arthur do Lanche, outro indicaria... Enfim, mas nesse ano seria uma programação, teve uma programação com essas 9 pessoas. No ano seguinte, do mesmo jeito, realizar sessões, por exemplo, São Rafael, existem muitos médicos que são filhos de São Rafael. E existe o Dia do Médico, e eu vi a Câmara Municipal de Açu, realizar uma sessão em homenagem aos médicos. E aqui não tem. Uma homenagem ao Dia do Médico, ao Dia do Dentista, ao Dia do Advogado, ao Dia do Contador. São homenagens que podem ser feitas com uma sessão, que não é nem sessão, é uma sessão solene, na verdade, né? Faz uma sessão solene para homenagear, e não custa nada comprar uma comenda e dizer, ou até um papel mesmo, e dizer: você é um médico aqui da cidade, é filho de São Rafael, e o Poder Legislativo lembra de você. Lembra do seu trabalho, onde quer que seja em Natal, seja em qualquer outro canto. Né? Eu acho que isso seria a valorização. Eu tenho também outras ações, né? Assim, projetos de lei, por exemplo, um projeto de lei que eu penso em fazer, em criar, na verdade. Eu até coloquei esses dias aqui nas minhas redes sociais, e é esse aqui, Edneide. É compromisso de Arthur, né, enquanto vereador, prezar pela dignidade menstrual em nossa cidade, né, apresentar um projeto de lei que institua a obrigatoriedade da distribuição gratuita de absorventes, isso na farmácia básica do município. Já é um ato que está acontecendo pelo governo federal, né, já vinha desde a gestão passada e que foi cada vez mais forte agora, do governo federal, e essa ação do governo federal, ela vai à farmácia popular. Como aqui não tem, o município pode sim
conseguir adquirir esse produto para ser distribuído a partir da farmácia básica do município. Eu acho que é uma, Eu acho que uma esse projeto aí também, parabéns, é muito interessante, porque apesar de ser um produto de um valor pequeno, mas é muito importante para a mulher. muito importante para a mulher. E às vezes a gente acha que por ser barato, de custo baixo, todo mundo tem condição de comprar, às vezes não tem. E esse projeto seu poderia também ser estendido para as escolas, porque às vezes acontece nas escolas não ter e acontecer Sim, sim, da sim. criança, da menina menstruar, Isso. e na escola não tem. Exatamente. Exatamente. Pronto, ótimo. Isso Poderia aí. estender para as escolas também. É muito interessante isso aí. Arthur, mas assim, você quer concluir? Não, outro, já que você falou, né? Essas são as prioridades. Outro projeto de lei é com relação à Sala Lilás, né? Eu também estou olhando aqui porque foi das ações que eu já coloquei no meu Instagram, né? E criar a Sala Lilás, né? Que a Sala Lilás nada mais é do que um espaço exclusivo, diferenciado, oferecendo atendimento prioritário com assistência médica, psicológica e social a todas as mulheres em situação de violência. Então é um espaço também que, além não só da situação de violência, mas um espaço que seja a Sala Lilás, que tenha todas esses outros atendimentos também, né? Dentro de, se não pode ser em todas as unidades de saúde, mas que seja em uma, né? Por exemplo, eu acho também importante, Adinei, isso aí já é da gestão mesmo, mas eu vou cobrar, se eu for vereador, conseguir estender as farmácias básicas, tirar a farmácia básica só do centro de saúde e levar, por exemplo, para as unidades básicas, tanto do Solidário quanto do Bela Vista. É importante também, porque o morador do Bela Vista e o morador do Solidário, eles têm um atendimento de dentista e de médico lá, mas quando precisa de um remédio, tem que vir na rua, então isso não faz sentido, né? Então que seja pelo menos um dia da semana essa distribuição de medicamentos, mas que seja nas próprias unidades. Muito interessante. Arthur, você é decorador, né? Você se intitula como decorador e eu conheço o seu trabalho, é belíssimo. Toda a comunidade de São Rafael também conhece e muita gente se inspira em você. Então é bom, né? Quando a gente sabe que as pessoas fazem as coisas e se inspiram, só quer ser Arthur. Só quer ser Arthur para decorar. Mas enfim, o que você tem a dizer em relação aos espaços públicos da nossa comunidade, tendo essa visão de decoração, porque a decoração não é só tão somente decorar, né? Tem todo um bem-estar, tem a qualidade, né, de vida, de você estar naquele ambiente, se sentir bem. Então, o que é que você tem a dizer em relação aos espaços públicos hoje da nossa cidade? Tem também projeto na sua relação voltado para isso? Edneide, todo mundo sabe, eu acho que todo mundo não, mas algumas pessoas sabem, todo mundo é muita gente, mas algumas pessoas sabem com relação a vereador não pode trabalhar dando gastos ao prefeito, né? Dando despesa, na verdade. Mas uma das coisas que eu encontro hoje nessa gestão é o abandono dos espaços públicos. Em todas as áreas tem abandono, mas nos espaços públicos é muito. E o que acontece é tão interessante que esses dias agora, dia 17, sábado, o prefeito inaugurou uma praça na Rua do Barro. Né? Ele inaugurou essa praça lá, fez essa pracinha lá, uma obra que eu considero extremamente eleitoreira. Por quê, Arthur? Porque ele não está cuidando das outras praças. A Praça do Solidário 2 ela está completamente destruída, sem nenhum banco para sentar. Eu vou colocar até nas minhas redes sociais esses dias, que eu estou fazendo um vídeo, produzindo um vídeo justamente pelos locais que antes eram locais bonitos, bem cuidados, que hoje estão abandonados. A Praça da Igreja não existe mais grama. Morreu toda a grama que tinha naquele espaço e quem conhece São Rafael sabe, até as pessoas de fora sabem que a Praça da Igreja por muitos anos foi um cartão postal da nossa cidade. Muito bonito, aquelas palmeiras grandes, altas, aquela grama, aquelas plantas todas em sintonias, enfim. Na época, eu me lembro que veio até uma paisagista muito famosa para organizar a questão de plantas ali naquela praça, ainda na gestão de Arimatea. Eu acompanhei, inclusive,
com esse meu olhar justamente de decoração, enfim. Mas, hoje em dia, a Praça da Igreja está completamente destruída. E ela só é limpa uma vez durante o ano. Esse ano ela foi limpa, vai ser limpa 2 vezes, porque tem a eleição. Então ela já foi limpa agora e vai ser limpa para a festa da padroeira. E eu estou dizendo aqui a vocês, sem medo de errar, aqui na Câmara, até olhando para a Câmara. A Praça da Matriz de São Rafael, ela só é limpa uma vez por ano pela gestão municipal. Então, isso é total abandono, não cuidado, né? Na minha casa, em frente à minha casa, existem 2 pracinhas. E essas pracinhas foram entregues com a grama completamente bem cuidada. A gente tem foto de como foi entregue. Essas pracinhas, a gestão já fez uma reposição de grama, porque passaram 4 anos sem fazer a manutenção desse espaço. Então, esses 4 anos que passaram sem fazer manutenção, que foi de 2017 a 2020, quando chegou para perto da eleição, contratou uma empresa para colocar a grama novamente. Então, total, não tem cuidado. Aquele canteiro que foi construído também pela gestão passada, próximo à escola Cláudia Pinheiro Torres, que era um canteiro muito bem cuidado, hoje em dia, quem frequenta o espetinho ali de Taigone, o bar de Mateus, consegue de vez em quando comer no meio do lixão, que é aquele canteiro pequeno, que às vezes está limpo, mas às vezes está sujo. Então, esse cuidado a gestão atual não tem com a visão da cidade. Se você entrar na entrada da cidade, tem um pórtico completamente destruído, completamente cheio de mato. Se você for lá na pracinha do Vale Encantado, completamente destruída. E a gestão passada, ela foi a gestão que mais construiu esportes, mais construiu espaços de lazer. E eu fazia parte da secretaria, dessa secretaria, que é a Secretaria de Esporte, Eventos e Lazer. Eu fazia parte dessa secretaria. Então, lá foi construído a Praça de Solidade, o canteiro ali da rua, perto da escola Cláudia Si, a Praça da Igreja, a primeira e a segunda etapa da Praça da Igreja. O canteiro é a pracinha lá no bairro Vale Encantado. Foi construído as 2 pracinhas, a Praça da Bíblia e a Praça do Esporte. Então foram 6 praças construídas e a Praça Central sempre bem mantida, cuidando dos banheiros, cuidando da fonte. E hoje em dia, todos os espaços estão destruídos. O único espaço hoje, dentro de São Rafael de lazer, que está em boas condições, foi a praça que eles inauguraram agora esses dias. Só, porque as outras praças estão completamente abandonadas. Arthur, qual a sua maior inspiração política? A minha... Pode ficar mais fácil, você pode dizer, por exemplo, na esfera nacional, estadual. Exatamente, eu tenho. Um político que eu acho ele visionário, acho ele um dos grandes políticos, maiores políticos que existe no país, é o presidente Lula, não porque ele é presidente, mas pela história de vida dele, né? De ter perdido 4 eleições, e de ter conseguido se reinventar, ter conseguido colocar na presidência uma pessoa que até então ninguém nunca nem imaginou, né? Eu acho que a capilaridade dele de voto é muito forte e ele consegue chegar nas pessoas, talvez pela simplicidade, pela forma de falar que ele fala, ele tem um português muito... Eu digo muito que é um presidente que consegue conversar com um povo mais simples, que não tem aqui toda aquela cultura na hora de falar palavras difíceis. E a nível aqui, em São Rafael, existem 2 gerações, né? Uma geração que eu aprendi, nasci meio que vendo minha família dentro de um projeto político, e eu passava na rua e dizia, não, mas isso aqui quem fez foi Daniel. Não, mas isso aqui quem fez, então, era nesse aspecto. Minha família ainda é da família de uma classe política da cidade, que eu nunca acompanhei, né? Fique bem claro, graças a Deus, nunca acompanhei, nem eu nem minha mãe, mas eu tinha um tio que era vereador da base na época, e aí eu sempre era dentro de casa e dizia, não, mas quem fez estádio de futebol, então, esses 2 políticos, é Daniel, né? Que ele foi um político visionário, porque imagine aí, você, em 1990, construir a maior praça do estado do Rio Grande do Norte com recursos próprios, né?
que é a praça hoje, João Januário de Farias, no centro da cidade. Você construir um estádio de futebol com túneis que os jogadores saíam e que só tinha em estádios, eu acho que, se eu não me engano, na época, aqui no estado do Rio Grande do Norte, só tinha mesmo, na época que ele construiu aqui, estádios com túnel, só tinha o Machadão em Natal, que é da capital do estado. Então, diga aí, né? A quantidade de calçamentos que ele fez, a quantidade de casas que ele fez lá no Vale Encantado, né? Enfim, eu acho que ele... Tem uma obra muito importante que, por ninguém ver essa obra que ele fez, que é a obra de saneamento básico. Sim. Como é uma obra que não se vê, as pessoas não veem essa obra porque ela é subterrânea. Mas foi, assim, por muito tempo, São Rafael foi uma cidade 100% saneada. 100% saneada. Destaque, né, do estado. E era na época que ele foi E prefeito. eu não sei se você sabe, mas só quem fez a obra de saneamento básico dentro de São Rafael foi Daniel e Arimatea. Foram os únicos prefeitos dessa cidade nova que fizeram obra de saneamento em São Rafael. E a outra inspiração é a Arimatea, no sentido de que não tem como não ser, porque assim, quando eu deixei minha família apoiando um candidato, na época Cesário, candidato justamente do médico Gladstone, da eleição de 2008, eu deixei toda a minha família para votar em Arimatea, que era o candidato de Daniel na época, né? Então, eu estava meio que realizado, porque eu tinha visto crescer e eu sempre fui do contra. E assim, contra... Você sempre foi revoltado. Muito. Eu sempre fui revoltado. Porque eu chego em casa. Eu vinha para a escola, aí existia um calçamento na rua da escola. E quem fez foi Daniel. Aí, se eu ia para um estádio de futebol, um estádio daquele tamanho, quando eu comecei a andar de bicicleta na cidade, que comecei a conhecer a cidade, que eu comecei a ver aqueles postes com aquela iluminação, foi Daniel que fez. E aí, por outro lado, a gente via salário atrasado, na época, que era o prefeito, que era Ribinha, né? Salário atrasado, prefeito não morava na cidade, só vinha aqui de vez em quando, muitos comentários de desvios do Fundeb, de não sei o quê, polêmicas, e muitas situações que existiam, né? Inclusive ele próprio disse que tinha roubado em cima de um palanque para dar o pouco para os pobres, né? E tudo aquilo ali eu dizia, não tem como a gente seguir uma linha, não tem como, não tinha. E aí, meu primeiro voto já foi uma confusão dentro de casa, porque meu tio era candidato, do lado de Cesário, e eu disse, eu voto em você para vereador, mas eu vou votar para prefeito no candidato que era Arimatea, que era o candidato de Daniel. E aí eu estou contra a minha família, já cheguei fazendo locução e pronto. Então eu sempre fui muito decidido. Então, os políticos referências aqui em São Rafael, os políticos que sempre defenderam a bandeira vermelha, porque se hoje a gente for colocar uma lista aqui de obras, não tem comparação. Não tem. Do vermelho para o outro lado, não tem comparação. O que foi feito, a quantidade de obras que foram feitas, tanto na saúde, Daniel construiu todas as escolas da zona rural. Você levar a escola nos anos 90 para a zona rural, levar um equipamento lá para se colocar, e a Arimatea veio na geração dele, climatizou todas essas escolas e levou informática, levou computadores. Né? Então, são duas referências que eu tenho. E tenho também referências assim, de políticos ruins. Eu acho que nós estamos passando uma fase aqui no município de político que ele agride as pessoas, de político que ele incentiva a rivalidade, né, e mente, e bom produz. Né? Então, eu espero muito que a gente possa, agora, com essa juventude muito empenhada, eu tenho visto os candidatos agora com muita juventude ao lado, isso não é só aqui, é em todo, eu acho que no Rio Grande do Norte todo, muitos movimentos de jovens, e que essa juventude possa também, não só hoje estar empenhada nele, mas possa estar também buscando no futuro concorrer a uma vaga para entrar na política, porque só assim a gente vai conseguir mudar algumas pessoas que têm uma visão diferente, tratam as pessoas, os adversários com muita indiferença e muita raiva, porque o adversário, você tem que falar do adversário no campo político, né? Do que ele não fez, do que ele pode fazer, qual a competência dele, mas jamais tratar com desprezo e como muitos que estão hoje à frente da política em São Rafael tratam.
Muito interessante. Arthur, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que você merece ser vereador? Eu acho que eu mereço ser vereador justamente por falar pela população. Né? Eu tenho feito isso diariamente. E eu não vejo nenhum vereador atualmente agora, apesar que nós temos 3 vereadores que estão na linha da oposição, que defenderam a bandeira da oposição e que não se venderam, né? E que é Nivaldo, Cícero e Zé Carlos. Inclusive, são os 3 vereadores mais bem votados da eleição passada, né? Eles estão na oposição. Zé Carlos foi o primeiro, Divaldo foi o segundo e Cícero foi o terceiro. Então, eles 3 que estão na oposição são os vereadores mais bem votados. Mas eu não vejo um vereador, como eu disse, jovem no meio deles, jovem de verdade, e um vereador que faça, que desempenhe mesmo o papel que eu estou desempenhando. Eles têm o trabalho deles, têm a visão deles, mas eu desenvolvi nesses últimos anos um trabalho de vereador. Tem gente que diz, você só não está recebendo salário, mas você está desenvolvendo, não estou com mandato, né? Mas você está desenvolvendo um trabalho que era de competência deles. E assim pretendo, Adilene, se eu for eleito, independente do prefeito que vença. Eu tenho dito isso a muitas pessoas. Inclusive, eu vou fazer um evento, onde eu já estou comunicando aqui de antemão, eu vou fazer um evento para assinar um termo público com a população, me comprometendo, inclusive os candidatos que eu apoio a prefeito e vice vão estar presentes. Bom, eu vou convidar, né? Espero que eles estejam presentes. E eu vou assinar esse termo na frente deles, que eu continuarei fazendo o papel que eu faço hoje, se eles forem prefeito e vice. Então eu vou, e tem como você ser da base e cobrar. Lá na Câmara, o que eu mais escuto dos vereadores que prestam fazem parte da base da situação, que não é errado, é normal fazer parte da base de um governo que você acredita, e eles acreditam, e ok. Eles dizem que cobra, mas, e eu entendo que eles cobram, eu não duvido que eles não cobram, não, entendo sim que eles cobram. Mas é interessante que as pessoas saibam que eles cobram. E é interessante que eles utilizem as redes sociais para mostrar que eles cobram. Então é isso que eu quero fazer. E eu mereço, eu acho que eu mereço por ser jovem, por ter coragem. O meu slogan é até esse: coragem para falar com você. Tenho mostrado isso nas redes sociais todos os dias, dia após dia. Eu tenho coragem de falar, de ir atrás. Tem gente que fala que eu sou a única pessoa que tem coragem mesmo de bater de frente, porque não é fácil, né? Não é fácil. Imagina aí o tanto de inimizade que eu consegui. Tem pessoas ali que eram meus amigos que hoje se afastaram de mim, que não falam mais comigo só porque hoje eu sou candidato e defendo o lado. Mas que isso fique bem claro, que eu não tenho raiva de ninguém, nem ódio de ninguém. Eu só defendo essa minha opinião e vou defender até o final. Então eu acho que eu mereço ser por isso. Mereço ser pela minha coragem, pela minha dedicação que eu tenho feito. E ainda vou sim andar na casa das pessoas, ainda vou apertar a mão das pessoas. Tenho feito isso e vou chegar ainda em muitos bairros para olhar para as pessoas e para dizer às pessoas que agora a hora é agora. A hora é agora da gente conseguir ver um jovem, diante de todo esse cenário político, conseguir chegar na Câmara com voz para ter vez e que, sendo vereador, tenha um espaço ainda maior e que essa voz seja ainda mais forte para defender justamente a população e os anseios dela. Não tenha dúvidas disso. E a minha vitória, ela vai representar muito para a juventude e principalmente para aquele jovem aluno lá de Francisco de Assis, que escutou o prefeito da cidade dizer na rádio que eu conversava besteira. Ele vê que eu não conversava besteira e que ele pode ver que o bebedor que ele bebe água está enferrujado, ver que o transporte que traz ele para a escola está sucateado, ver que não tem material adequado, e ele dizer, não, Arthur chegou lá fazendo esse trabalho, denunciando o que era para ser garantia a mim, eu também posso chegar. E é isso que eu mais quero. Tem um projeto também que eu quero falar que é sobre isso, sobre entrar nas escolas, né? Enquanto vereador, pretendo convidar os demais vereadores também para acampar isso comigo, para a gente conseguir chegar nas escolas, para fazer com que esses alunos, esses jovens, possam se interessar
pelas ações da política. Não sei se os demais vereadores vão querer, né, vão querer encampar essa luta, mas isso é uma ideia minha. O cenário político ele está meio que desacreditado, né? É, As pessoas não estão querendo, tanto é que você falou aí, a Câmara ela tem vereadores já de muitos mandatos, né? A Câmara daqui de São Rafael. Pouco tem jovens, né? Então, mas você atribui isso a essa falta de credibilidade que os políticos transmitem, no geral? eu acho, pode ser, mas eu acho que quem nos últimos anos perdeu a credibilidade foram os jovens que se proporam a ser candidatos nas eleições passadas. Tem alguns jovens que foram candidatos na eleição passada e perderam o foco no meio do caminho. Inclusive com potenciais grandes de voto, né? A gente sabe quem é. Eu não quero citar nomes, mas a gente sabe quem é. Estava num grupo político, saiu desse grupo político para outro grupo para ser candidato, né? Chegou lá, foi candidato, perdeu a eleição, não seguiu o propósito. Voltou para o mesmo grupo para ocupar um cargo. Perde a credibilidade. Como é que você vai mostrar para as pessoas, que você quer representar elas, se você não sabe nem aonde quer estar, né? Então, eu atribuo muito isso. Eu tenho andado passo a passo dentro de uma linha. Eu posso ser vereador, dia 6 de outubro agora? Posso, mas eu posso não ser. Nem agora, nem daqui a 4 anos eu for candidato, nem nunca. Mas o serviço que eu fiz, as propostas que eu coloquei, as pessoas que eu conversei, e os votos que eu pedi, e as pessoas que foram na urna votar em mim, tá ali, tá na história, entendeu? Tem gente que quer ser candidato já para ganhar. É importante? Claro. Se você tem um trabalho, tem uma proposta, tem propostas, tem um trabalho feito, você quer ganhar, obviamente. Você quer ganhar por quê? Porque você tem vontade de estar lá, no meio deles, tem vontade de ter status de ser um vereador da cidade, tem vontade de prestar um serviço à comunidade, tem um salário que obviamente faz parte e recebe, mas se você perder, você não pode desistir de continuar lutando, porque senão você só queria o salário, só queria, entendeu? Eu penso dessa forma. Então, uma das coisas que eu digo todo dia aos meninos que me acompanham, que andam comigo, exato, você não pode dizer mais isso. Eu digo porque é uma coisa que eu tenho. Eu estou preparado para perder, porque a gente tem que preparar para perder. Para ganhar, eu estou preparado para perder. Obviamente eu quero ganhar. E se eu ganhar, ok. Eu já estou preparado faz tempo. Mas a gente tem que se preparar para perder, porque a gente não sabe. Pode ser que não dê certo. E tudo bem. E você continua, se você gosta da cidade, continua naquela linha. Se seu prefeito ganhar e você achar que deve desempenhar um papel e for convidado dentro da gestão, você pode também, né? Agora você tem que se manter naquela linha. E eu tenho essa coerência, graças a Deus, Ednei. Desde 2008 que eu estou num lado e tenho vindo desse lado em 2008, em 2012, em 2016, em 2020. Disse no discurso da convenção, as araras que estavam lá. Eu estou aqui desde quando as araras voltou ao poder. As araras tiveram saído do poder com o Daniel em 96. Foi o último prefeito das araras. E aí as araras não conseguiu vencer em 96, não conseguiu vencer em 2000, não conseguiu vencer em 2004. Mas em 2008 as araras venceu e eu estava lá. Estava em 2008, estava em 2011 quando venceu. E estava em 2016 e 2020 quando perdeu também. E estou hoje aqui. Derrotado, como veio da eleição passada, mas no mesmo grupo, alinhado nos pensamentos do grupo e tentando voltar para a gestão para fazer pelo povo. Se não conseguir, permanecerei aqui, na minha linha, dentro desse segmento, conversando com as pessoas e mostrando que esse lado, um dia, poderá voltar para a gestão e fazer mais. Mas não mudar de princípios, porque aí eu vou jogar todo o meu discurso fora. E é isso que eu não quero. Porque o que eu quero é um dia poder trabalhar pela cidade dentro da minha coerência. E isso é fundamental. Arthur, eu lembro que quando você começou esse trabalho na rede social,
Tinha alguns vídeos, alguns trabalhos que você fazia que eram um tanto, não sei se a palavra correta seria agressivo, áspero, mas assim, eu não lembro agora o termo correto. Só que os trabalhos que você tem feito, mais recente, até mesmo antes de você se candidatar, eu tenho percebido que tem seguido outra linha, uma linha mais tranquila, de fato, de informar. Isso você atribui à sua maturidade, experiência, pelas coisas que você já passou, tem passado, ou é porque faz parte do projeto? Pronto. De 2017 a 2019, eu tinha esse lado Rebelde, era bem isso. rebelde, exatamente. E aí, esse lado, tinha esse lado bem rebelde. Só que naquele momento, como eu estou lhe dizendo, como eu já disse aqui a você, naquele ano eu não era candidato a vereador. Quando eu disse em 2020 que a partir de agora eu sou candidato a vereador, aí eu mudei. Aquilo ali não era nem maturidade, era estratégia Tem mesmo. algumas coisas que você fez lá, você se arrependeu de alguma coisa que você fez? Nada, Você fez? nada que eu fiz na minha vida eu me arrependo. Eu me arrependo das coisas que eu deixei de fazer. Por exemplo, na eleição passada eu andei muito com Fala Juventude. Mas eu fico imaginando, eu era para ter andado mais. Eu era para ter. Eu não fui, Ednei, em nenhuma casa de amigos meus mesmo, de verdade, assim, para pedir o voto na campanha passada. Entendeu? Não fui. Então, dessa vez, até porque eu sou um candidato, né? Sou candidato a vereador, dessa vez eu quero ir, e vou, mas, de qualquer forma, na campanha passada eu tinha essa visão diferente, um pouco diferente, justamente por conta disso. A equipe está dizendo para a gente encaminhar para o encerramento, que já está muito longo, é muito assunto. Que bom, né? Que bom que a gente está conversando e o assunto vai surgindo assim naturalmente. Eu vou só dando aqui os pontos e você vai seguindo, você fala muito bem. Falo muito também. Mas que bom, e realmente, para não ficar muito cansativo, a gente vai se encaminhar aqui para encerrar. Eu agradeço muito, torço muito que dê certo, que você tenha muito sucesso. E eu queria que você resumisse essa nossa conversa dizendo quem é Arthur, apesar de você já ter falado, né, muita coisa, mas dentro da sua essência, quem é Arthur Marinheiro? Para as pessoas que não lhe conhecem, que não convivem com você, que não tem essa relação de proximidade, quem é Arthur Marinheiro? Como que a pessoa pode enxergar além daquilo que ela está vendo de Arthur Marinheiro? Arthur Marinheiro como eu disse a Adneide, eu sou uma pessoa altamente autêntico, muito autêntico, e eu acho que esse lado rebelde que você falou eu ainda tenho, né? Sou um pouco estressado, mas sou uma pessoa que ama essa cidade, indiscutivelmente. Eu tive a oportunidade de fazer um curso superior, que foi arquitetura, mas não consegui ficar por conta de São Rafael. Eu fiz até metade do curso, voltei, não me arrependo, ganhei experiências, ganhei grandes amigos, inclusive eu ganhei um amigo, Elivalson, que ele hoje é meu irmão, é um irmão só não é irmão porque eu sou filho único, né? Mas é um irmão que eu tenho hoje na vida, é ele. Então esse curso me trouxe, né? Natal me trouxe. E ganhei, e tenho muitas pessoas hoje que elas me admiram e tem pessoas que não gostam de mim. E para essas pessoas que não gostam de mim, Arthur será sempre essa pessoa, não vai mudar. Mas Arthur também será aquela pessoa que, se chegar na Câmara, vai legislar para toda a cidade. Não tenha dúvidas. Porque, assim, o adversário seu de hoje pode ser seu aliado de amanhã. E isso eu sempre compreendi, sempre entendi. Acho que algumas pessoas exageram, né, quando mudam de posição e de lado, mas eu, enquanto pessoa pública, eu entendo perfeitamente. Então, Arthur é essa pessoa. Ama a cidade, conhece todos os cantos dessa cidade, e a zona rural eu conheço também. Tem algumas zonas rurais, pouquíssimas que eu não conheço, mas sei, se você me soltar em qualquer canto de comunidade rural, eu sei voltar para casa, sei onde eu estou. E aqui dentro de São Rafael, veja bem, não existe uma rua dessa cidade que eu não conheça. Porque eu ando em São Rafael de moto todos os dias.
E eu tenho uma particularidade, Ney, que eu ando de meia-noite. De meia-noite eu tenho que dar uma volta pelas algumas ruas da cidade. Inclusive, às vezes eu vou na Rua do Toco, às vezes eu vou ver uma que passa aqui pela Rua do Barro, às vezes vou na Solidade, às vezes vou no Vale Encantado, mas todo dia eu ando na cidade. Por isso que eu sei dos problemas da cidade. Quando as pessoas falam para mim alguma coisa, eu já tenho visto. Então, Arthur é essa pessoa. Um jovem comprometido, nunca pensei, Ednei, que eu ia ser tão comprometido na causa pública como eu estou agora. Com vontade, muito determinado. Fiz uma ação essa semana, no meu primeiro dia de eleição, com a APAI, um compromisso que me deixou muito feliz, que é de uma doação de parte do meu salário durante esse meu mandato, se eu vier vencer a eleição para a instituição APAI, assim como vou fazer também com a SOS Animais, Lanches de Patas, e algumas outras instituições assim que tem aqui no município. Então, Arthur é essa pessoa. Determinado, tem um temperamento meio que estressado às vezes, mas... Isso é difícil? Isso é difícil. Difícil como assim? Num qual sentido? Difícil de conviver, de lidar. De conviver, acredito sim. Não, eu não aceitava, mas hoje já aceito. Hoje eu já aceito e isso é mais a questão da maturidade mesmo. Hoje eu já aceito porque eu tinha essa dificuldade e não tenho nenhuma vergonha de falar, entendeu? E às vezes, quando eu sou com isso, eu ainda estou me policiando aos poucos, mas quando eu era contrariado, eu ficava muito estressado, entendeu? Mas eu tenho cada vez mais avançado mais nisso, melhorando, mas para as pessoas, isso eu geralmente faço com algumas pessoas que é próximo a mim. As pessoas mesmo assim que chegam para mim, que falam comigo, que conversam. Quem me conhece, quem passa a me conhecer, muitos jovens que falam de juventude sabem, que não me conheciam, me conheciam através do meu aniversário, e eu era uma pessoa completamente da pessoa que eu sou hoje. Então, é isso, Arthur Marinheiro é isso, estou à disposição da cidade, estou à disposição da população, independente de resultado da eleição, e também à disposição no meu comércio, né? No meu comércio de festas, de produzir festas. Faço esse trabalho para toda a população, independente de posição política das pessoas, e tenho me dado muito bem nessa relação com as pessoas. Então, a dificuldade mesmo é só sobre o que eu defendo, como eu defendo, que algumas pessoas têm esse pensamento comigo, mas eu sou uma pessoa que sou acessível. Você é do tipo que guarda rancor? Não. Guardo zero rancor. Zero rancor. Não tenho raiva de ninguém. Mas sou daquelas pessoas que gostam de valorizar quem está comigo. Que bom. Gosto de valorizar quem está comigo. Serão os primeiros, no meu pensamento, na minha memória, sempre serão os primeiros aqueles que estiverem próximo a mim e que de algum motivo fizer bem a mim. Porque na política eu acho que tem que ser assim, sabe, Ney? Não adianta você ver que uma pessoa foi seu amigo, diz que gosta de você, mas por trás de você, quando tem oportunidade, fala mal de você para defender um emprego, para defender uma bandeira, para defender um partido político. Então eu acho que isso aí é uma pessoa que eu não vou dizer que eu não vou perder a minha admiração, mas o comportamento eu vou ter que conhecer outras pessoas e outras pessoas que podem não ter aquele vínculo de amizade, mas pode se tornar, dependendo do que ela caminha ao seu lado, né? Uhum. Muito bom o papo, tão bom que a gente nem viu o tempo passar. Eu agradeço muito a sua participação. Quero agradecer também as pessoas que votaram lá e indicaram seu nome para esse primeiro episódio. Para mim foi uma satisfação, algo muito grande. Eu espero que tenhamos outras oportunidades, né, nesse percurso e quem sabe se você tiver o êxito, você volta aqui para falar da implantação desses seus projetos, que eu gostei muito, achei muito legal. Isso, muito obrigado. Boa sorte aí na sua campanha. O seu lema? O seu slogan? Coragem para falar com você. Oh. Também agradeço a equipe, agradeço a você, agradeço as pessoas que votaram e quero fazer um agradecimento muito especial ao Fala Juventude, né, que hoje eu estou aqui nesse lugar de fala, representando uma juventude que começou há 4 anos atrás. E eu, como coordenei esse grupo na eleição de 2020, hoje quem está coordenando é João Vitor. Hoje eu estou aqui tendo esse local de fala, sendo candidato a vereador, tendo meu nome à disposição, né? E quem sabe, se daqui a 4 anos vou lutar, eles sabem disso, para daqui a 4 anos que eu seja vereador, ou seja candidato à reeleição ou não, ou nem seja vereador, mas que tenha outro nome, que outro nome possa ter essa frente, entrar nessa frente também, para deixar seu nome à disposição, porque é esse o futuro da nossa cidade, né? Então eu quero agradecer também a você. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço.
Então, pessoal, compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe aí com os amigos, curta a nossa página e daqui a pouquinho a gente lança um episódio aí, ok? Tchau, tchau.